Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seguinte, hoje vamos começar uma aula e nós vamos falar sobre as polis gregas. Então vamos à aula. As polis gregas, tá? Nós vamos trabalhar aqui duas polis, tá? São as que mais caem em vestibular. Então, como nós estamos pensando, e esse é o nosso foco, então nós vamos trabalhar com Atenas, tá? Então, a polis Atenas e depois com a polis espartana. Então, vamos lá entender como que era formada essa polis Atenas. Antes mesmo disso, precisamos ressaltar, né? Polis. O que que é essa polis? Então, polis vão ser cidades, estados, tá? O que que acontece aqui, gente? Por que que a Grécia, né, o mundo grego, vai se dividir em cidades-estados, tá? Se você vê imagens, vídeos sobre Grécia, você sempre vê as casinhas em cima das montanhas, né? A Grécia é uma região cheia de montanhas, né? Tem particularidades na sua região. Então, o que que acontece? Os povos que vão se formando ali no mundo grego, né? Eles vão se distanciando graças a essas irregularidades no território, a regiões montanhosas. E aí eles vão se formando independentemente e aí vão formando cada um a sua cidade, né? Que aí na Grécia a gente vai chamar de polis. Então, a gente tem que ver que cada uma vai ter a sua característica. Então, Atenas tem a sua característica própria e Esparta vai ter a sua também. Então, vamos ver essas particularidades aí, tá? Entre cada polis, porque pensando aí, focando no vestibular, tem que saber a característica de quem pertence a quem para não errar na hora da prova, tá? Característica importante de Atenas. Tenho que entender que Atenas ela vai ser uma cidade democrática, tá? E ela vai aqui firmar na filosofia, tá? E no pensamento. Então, vejam só, Atenas, ela vai desenvolver um governo democrático, tá? Então, a ideia de democracia, né, é surgida aí em Atenas. Que aí eu chamo um pouquinho a atenção para vocês numa questão de vestibular, por exemplo, que vai estar lá a Grécia democrática. Isso não é correto, tá? Porque quando eu falar a Grécia democrática, é como se toda a Grécia fosse democrática. E não é verdade. É apenas a polis ateniense que é democrática. Tá? Então, a polis de Tebas, Mileto, Esparta e as outras, as restantes, não eram democráticas. Então, eu não posso falar que a Grécia antiga era democrática. Mas sim, Atenas democrática. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso, tá? Essa ideia de pensamento, tá? Ela vem aqui da particularidade da sua descendência. Atenas vai ser descendente dos jônios, tá? E vai ter uma particularidade ali dos aqueus também. Então, vejam que essa descendência contribui muito para o desenvolvimento da característica de Atenas, tá? Que vai ser os jônios já vem com essa ideia de pensar, de não a filosofia, né? A filosofia é incorporada em Atenas, mas a ideia do pensar. E essa ideia do pensar, ela vai ser aprofundada aí com a formação da polis ateniense. Por quê? Porque tem a ver com a localização de Atenas, tá? Atenas, meus queridos, ela vai ser uma cidade portuária, tá? Portuária.
Isso daqui vai favorecer o quê? A ideia de pensamento. Porque ela vai passar a ter aqui contato com diversos povos, né? Diversas culturas. E isso vai ajudar a impulsionar esse desenvolvimento do pensamento, tá? E como eu vou desenvolver o pensamento, né? Surge aí a ideia de filosofia e eu vou pensar numa política diferenciada. E aí é que vem a ideia de democracia. Então, tá tudo inserido dentro desse pensamento aqui, tá? Outra coisa que a localização favorece para determinar uma característica de Atenas, né, por ela ser aí uma cidade portuária, vai ser a sua economia, tá? Então, por ser portuária, por ela estar voltada ao Mediterrâneo, né, e Atenas não é uma região muito fértil, já é uma região bem de penhascos, montanhas. O que ela vai fazer? Ela vai aproveitar essa localização para o Mediterrâneo e ela vai ter êxito nas atividades, tá? Comerciais, principalmente atividade marítima, tá? Porque ela está voltada para o mar. Então, essa é uma característica da Grécia. Outra coisa também que a gente precisa pensar, né? Diante dessa ideia do pensar, do desenvolvimento do pensamento, e que vai aí entrar na ideia de economia. Então, eu sei que a base econômica de Atenas era o comércio, principalmente focado aí no comércio marítimo, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, comércio marítimo, tá? O que acontece? Juntando aí uma outra característica econômica, juntando aqui a ideia de pensamento, uma das características econômicas é que teve a mão de obra, tá? Escrava como principal, veja aí, principal produto, tá? Aí você vai fazer, dona, mas por quê? Né? O que isso tem a ver com a ideia do pensar? Tem tudo a ver. Porque no momento que eu coloco os escravos para fazer o trabalho pesado, para ser a base da minha pirâmide, eu pátrida, e a gente já viu essa ideia de eu pátrida, essa divisão social na última aula, né, que a gente fez uma aula ao vivo. Eu pátrida, vou ter mais tempo para quê? Para o pensar. Então, eu não tenho que me preocupar com o trabalho, né, com o pesado. Tenho um escravo para fazer isso. E eu, enquanto isso, vou ter mais tempo para pensar. E pensar o quê? A política. Então, esses eupátridas vão ter a função de desenvolver, de pensar sobre a política. E é aí que vai surgir, nesse pensar a política, a ideia de democracia. Tá? Que em grego, demo é povo, cracia, governo. E aí, o que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para prestar aí uma questãozinha de vestibular sobre a Grécia, tá? Que esse povo aqui, essa participação do povo, né, essa democracia, ela vai ser de forma direta, tá? A participação do povo vai ser forma direta. O povo vai lá e vai decidir as coisas.
Então, essa democracia mais clássica, que a gente chama, é de forma direta. Diferente da democracia hoje no Ocidente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, que é uma democracia indireta, é representativa, né? A gente vota em um representante que vai lá no Congresso nos representar. Pelo menos era para ser assim, né? Mas, na teoria, essa democracia atual, né, contemporânea, funciona assim de forma indireta. Então, eu preciso entender que a democracia em Atenas e a democracia hoje, ela é diferente. Claro que a gente vai beber, tomar da fonte da democracia na Grécia e usar aqui hoje, tá? Como que funcionava essa forma direta, tá? Vai ser usada na ágora, tá? O que era essa ágora? Ela era uma praça pública onde ocorriam os debates, tá? Então, eu vou lá para a praça pública, então eu me reúno nessa praça, nessa ágora, e a gente vai decidir o que vai ser feito, né? E vai se debater sobre tudo. Então, o que vai estar em pauta nesses debates, principalmente? A ideia de ciência. Então, veja que os gregos, comparado ao Brasil atual, estavam mais na frente, né? Eles valorizavam a ideia de ciência. A gente precisa começar a retomar isso também aqui. Filosofia, tá? Então, eles vão filosofar, desenvolver a filosofia e tudo isso voltado para a política, tá? Era qualquer um que poderia ir na ágora falar? Sendo cidadão ateniense, sim. Qualquer um poderia ir lá no púlpito, pedir a palavra e falar e defender e argumentar, tá? Mas tinha alguns que não sabiam, não tinha uma oratória muito boa. Então, o que eles faziam? Eles contratavam um sofista, que ele vai ser o orador, tá? O sofista, gente, é a base para a profissão de advogado hoje, tá? Vem daí a ideia de você defender a ideia do seu cliente, né? Então, por exemplo, vamos debater hoje se a gente vai investir dinheiro em armamento ou não, né? E aí vai ser debatido, vai ter um grupo que é a favor, um grupo que é contra, vai ter que posicionar a argumentação, e aí a democracia é o quê? A maioria vence, é feito o debate e a votação, tá? Então, vai funcionar assim. O sistema de votação também é bem interessante, tá? Que era com bolinhas, você colocava ali se aprovava sim ou não. Então, era feita a contagem certinho, era bem feito, bem organizado, tá? Então, essa ideia do sofista vem daí. Só que a gente tem que parar um pouco e questionar, né? Porque eu tô falando que quem vai poder participar da ágora, quem tem o direito de organizar essa democracia, vai ser o cidadão. O cidadão aqui, né? Então, quem é esse cidadão ateniense? Eu preciso saber, porque não era qualquer um. E aqui também é uma questãozinha para o vestibular que eu tenho que estar atento. A ideia de cidadão, de cidadania hoje, contemporânea, é diferente da ideia de cidadão ali na Grécia Antiga, no período clássico, né? O cidadão ateniense, ele tinha que ser homem, tá? Maior de 18 anos, e ele tinha que obrigatoriamente ser filho de pai e mãe
atenienses. Então, o que é isso, gente? Hoje, a ideia de cidadania é o quê? Qualquer um que nasça hoje, por exemplo, no Brasil, qualquer um que nasça hoje no Brasil já nasce como cidadão brasileiro. Mesmo que os pais são estrangeiros e vêm para o Brasil e a criança nasce aqui, se torna um cidadão brasileiro, tá? E o que seria essa ideia de cidadania? Tá? É o direito que eu tenho. Então, eu tenho direito de leis garantidos por leis e também tenho meus deveres como cidadão. Então, eu tenho que me comportar diante dessa sociedade e eu tenho uma participação, tá? Que deveria todo mundo ter uma participação mais ativa, mas eu tenho o direito de participação política, de opinião, tá? Né? Liberdade de expressão e assim por diante, vai compondo a cidadania. Já aqui no mundo grego, o que a gente vê? Quando eu falo que o cidadão ateniense ele tem que ser homem, então a mulher não é uma cidadã. Quando eu falo, aí a maioridade, né? E quando eu falo que tem que ser filho de pai e mãe ateniense, significa que o estrangeiro que vem morar na polis ateniense também não tem direito político. E aí eu limito a participação aqui da Ágora para poucos. Então, principalmente os eupátridas, os mais ricos. E aí depois, numa próxima aula, a gente vai ver que vários legisladores vão mudar isso para deixar mais democrático ainda, né? A ideia de democracia, para ter uma participação maior. Mas uma participação maior em questão de social, né? Pobre, rico, mas não mulher. Mulher aqui em Atenas não tem vez. Para você ter ideia, a mulher aqui em Atenas não era valorizada, tá? Ela não era cidadã, tá? Não tinha direito nenhum mesmo, tá? Para vocês terem ideia, os atenienses, eles achavam que a mulher era tão burra, né? Que só teria relação ali com a mulher, uma convivência com a mulher, porque ela geraria o filho, principalmente homem, né, que é o desejo, para eu manter a minha história familiar, para manter a minha hereditariedade. Mas a mulher dentro de Atenas era considerada pelos homens como burra. Tanto que os homens realmente não gostavam de estar perto, achavam que as mulheres não eram capazes de debater política, filosofia, falar de ciência. Então, ela só era ali a dona de casa e a mãe do meu filho, que vai levar aí meu nome, né, adiante. Para você ter ideia de como essa ideia da mulher, né, não ser valorizada era tão forte dentro da polis ateniense que os homens preferiam, né, ter relação com outro homem. Por quê? E isso era normal dentro da sociedade ateniense. Por quê? Porque se eu acredito que o homem, ele é uma figura superior, ele é uma figura ali dentro de capacidade, né, de dons supremos e assim por diante, eu vou querer me relacionar com o homem e não com uma figura que eu desprezo. Então, a relação homem-mulher ali era mais voltada pela questão de gerar o filho mesmo, tá? Claro, dona, posso generalizar? Nunca, né? Você vai ter algumas particularidades fora disso, mas a sociedade ateniense era fechada nisso, na inferiorização da mulher. Mas você vai poder pegar o filósofo, por exemplo, Platão, que a sua mulher também pensava na filosofia, desenvolvia a filosofia. Então, você tem mulheres que não aceitavam aquela condição, né? Porque quando a gente pensa, a gente acha que a mulher está condicionada àquilo. Claro, a sociedade em si era, mas
um ou outro se diferenciava. Então, a mulher de Platão, o próprio livro do Platão, República, tem aí um espaço pensando na igualdade de gênero, tá? Tem um teatrólogo chamado Aristófanes, que vai criar um teatro, uma peça de teatro chamada Assembleia das Mulheres, onde ele pensa que as mulheres agora que dominam e passam a governar, tá? É uma comédia ali, mas é uma crítica, não deixa de ser. Então, era um mundo fechado, mas tinha umas particularidades lá que pensava fora da regra, tá ok? Então, essas são as particularidades aí de Atenas. Agora, a gente vai pensar um pouquinho na polis espartana. Então, vamos ver como era a característica. Deixa eu trocar aqui. Então, vamos falar de Esparta. Então, vamos entender aqui como era Esparta. Então, Esparta, tá? Característica principal de Esparta. Então, vamos puxar aqui. Ela vai ser voltada para militarização, tá? Ela vai voltar aqui para uma característica monarquista. Então, Esparta era monarquista e xenófoba, tá? O que é a xenofobia? É aquele que tem aversão, que odeia, que não gosta de estrangeiros, tá? E isso vai ser uma característica bem forte dentro de Esparta. Também tem que pensar o quê? O que levou Esparta a ser militar, né, ter a sua característica gritante militar, é porque vai descender do povo dório. Então, eles vão descender dos dórios, tá? Povo dórico. Então, do povo dórios. Opa, dório, aqui. Tá? Ou povo dórico, né? Pode ser também. Então, vamos entender. Para eu falar de economia de Esparta, eu já sei as principais características, né, que definem Esparta. E aí, vocês olhando lá para Atenas, vocês estão vendo que elas são totalmente diferentes, né? E aí, vamos aqui agora decidir como foi a economia espartana. Então, antes disso, eu tenho que entender a sua localização, tá? A localização de Esparta vai ser ali na região da Lacedônia, que fica na península do Peloponeso. Perfeito. Eu identifiquei aqui a região de Esparta. E agora eu consigo definir a economia. Como que era a economia, então? A economia, ela vai ser, tá, agrícola. Por quê? Porque eu vou ter nessa região muita terra fértil. Muita terra fértil. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver a agricultura. Então, eu vou estar voltada para essa agricultura. Só que, o que vai acontecer? Como eles tinham uma aversão ao estrangeiro, né, a xenofobia, essa agricultura, ela vai estar fechada, e aí eu tenho muitas terras férteis, vai estar fechada por uma agricultura de autossuficiente. Então, vai ser para eles mesmo. Então, tudo que é plantado é consumido ali, tá? Então, essa vai ser a agricultura. Aí, eu tenho um porém. E aí, a gente tem que questionar aqui, tá? Que é, quem vai trabalhar na agricultura? Quem? Porque o espartano, ele é um militar, ele é um soldado. Ele não vai querer ficar desenvolvendo a agricultura, né? O que vai acontecer? Eles vão pôr para trabalhar na agricultura o povo chamado ilotas.
tá? Os zilotas, meus queridos, eram o povo que habitava a região, tá, da península do Peloponeso antes dos espartanos chegarem. Quando eles chegam, tá, eles vão pegar esses zilotas. Eu não vou usar o termo escravizar, tá? Isso é uma pegadinha de vestibular também, tem que tomar cuidado. Os zilotas, eles não eram escravos. Claro que assim, tem autores que falam que eles eram escravos, né? Mas diante do Enem, do que a gente tem visto, tem colocado como servidão, então a gente vai fechar nisso, tá? Então, eles eram servos, tá? Então, eles vão servir o Estado espartano, lá naquela que nós já chamamos, já ouvimos falar, da servidão coletiva, tá? Então, fechamos. Os zilotas, que eram os povos que foram submetidos à dominação espartana, se tornam escravos, tá? Claro, vão se rebelar várias vezes, mas a gente sabe que o exército espartano era o máximo do máximo ali e ninguém podia com eles, né? Então, os zilotas não tiveram chance. Só que vejam, além da agricultura autossuficiente, os espartanos precisavam fazer comércio. Precisava de ferro para arma, né, de metais para as armas. Eu precisava de outros recursos que eu não tinha, porque eu era voltado para uma agricultura de subsistência, né, de autossuficiente. Então, eu também vou ter que o quê? Vou ter que desenvolver o comércio. Só que o comércio aqui, gente, tá? Ele era restrito. Diferente de Atenas, que a sua sobrevivência era o comércio, principalmente o comércio marítimo. Aqui não. É um comércio restrito, só para armamento, para tecido, para essas coisas, tá? Só que daí tem a problemática. Quem é que vai trabalhar no comércio? Os zilotas estão na agricultura. Eu, cidadão espartano, sou um soldado. Não vou mexer com o comércio. Aí, eles vão abrir aqui para os chamados periecos, tá? Esses periecos vão ser os comerciantes. E diferente dos zilotas, esses periecos, eles eram homens livres, tá? E é assim que a gente fecha a parte econômica e a característica econômica de Esparta, tá? Agora vamos falar um pouquinho da política espartana, tá? Atenas era mais fácil de compreender porque ela era democrática, debate na ágora e quem era cidadão participava. Aqui em Esparta, eu vou ter uma política que é monarquista, né? E ela é voltada por uma hierarquia. Então, ela era hierárquica, tá? E aí, deixa um pouquinho mais complexa a política espartana. Como que funcionava? Eu tenho o eforato, tá? Aí vem a diarquia, que era o quê? Era formado por 2 reis. Um vai cuidar da parte militar, tá? O outro vai cuidar da parte administrativa, jurídica e religiosa, tá? Para quem assistiu lá os 300 Esparta, né, os 300, viu ali que o Leônidas era o chefe, né, o rei militar, e tinha o outro lá que ficava na cidade, cuidava da parte
jurídica, religiosa. Aí depois vai vir a Jerúsia, tá? Que é o quê? Aqui é a Assembleia dos anciãos. Quem eram esses anciãos, tá? Anciãos, né? Quem eram esses anciãos? Eles eram aqueles homens que vão chegar aos 60 anos, já guerrearam muito, têm muita experiência, eles vão compor a Jerusa. Então, eram os homens sábios, tá? E depois a gente vai ter a Ápela, tá? O que era? Aqui era uma assembleia também do povo, só que veja de novo aqui, povo, não é todo o povo como nós conhecemos hoje, é o povo cidadão espartano, né? Que ele vai fazer a parte de eleger membros da Jerúsia. Essa era a função, tá? E aí, de novo, a gente tem que pensar aqui. Faltou comentar aqui, né? Os éforos, gente, são os homens mais velhos. Então, além dos anciãos, eu tenho os homens mais velhos aqui, tá? Que eram conhecidos como o tipo de um sacerdote, né? Os oráculos, vamos pensar assim, onde eu ia lá e pedir ajuda, conselho, num período de guerra, por exemplo. Então, dentro dessa hierarquia, eles estão acima de todos, tá? Os sábios ali. Agora, a gente também tem que questionar aqui, tá? Quem era esse povo, esse cidadão espartano? Aqui vai ser parecido com Atenas, né? Eu tenho que ser espartano. Então, tem que ser filho de pai e mãe espartano, igual em Atenas, tá? Então, tem que ser espartano. Só que a diferença é que esse espartano era o homem, né? Aí você fala, dona, mas é igual em Atenas. Sim, era o homem, né? Tinha que ser homem. No caso aqui em Esparta, é o guerreiro, tá? E o que diferencia de Atenas é a mulher. A mulher também era considerada uma cidadã, ela era valorizada, tá? Para vocês terem ideia, a mulher ela era valorizada por quê? Porque ela que geraria o grande guerreiro espartano, né? Então, a mulher, ela teria que cuidar desse guerreiro. Então, ela vai fazer exercício físico, ela vai ter treinamento, tá? Então, ela vai voltar para a qualidade do seu corpo para gerar esse filho. Para vocês terem ideia, a mulher, ela vai ter um desempenho, também vai ser uma guerreira, tá? Mas não que ela vá para a guerra. Quem vai para a guerra são os homens. E como os homens eles estão sempre em guerra, quem é o último recurso para salvar a cidade são as mulheres. Então elas ficam nas cidades para administrar e cuidam do comércio, da casa, né? Do que recebe, a parte administrativa. E se chegar o inimigo aqui, ela também tem a qualidade de lutar, é uma guerreira. Então, é uma mulher super valorizada. E ela vai crescer, né? E vai aprender a ser essa mãe que vai desenvolver, vai gerar o grande guerreiro espartano. O homem também vai ter um ensinamento próprio. A partir dos 7 anos, o homem é tirado da família, então ele passa a não pertencer mais à família, ele pertence ao Estado. Ele vai passar por um processo de treinamento militar até os 17 anos. Aí ele é mandado para uma floresta, tá? E lá ele tem que passar a sobreviver àquela instabilidade. E se ele volta,
ele é formado e aí sim ele entra e compõe o exército, grande exército espartano. Aí com 30 anos ele passa a ter direitos políticos, ganha do Estado uma propriedade, e aí ele casa, gera, né, aquela família espartana, e com 60 ele pode compor a Jerúsia. Então, olha só a situação do homem. De curiosidade aqui para a gente encerrar a aulinha, tá? E para encerrar a aula, eu vou deixar uma curiosidade e uma dica, tá, para o vestibular. A curiosidade é, tanto homem como mulher, se ela nascesse com algum defeito, tá, alguma deficiência, na verdade, ela seria jogada no penhasco. Por quê? Porque essa criança não seria o grande guerreiro. Então, essa era a valorização da sociedade. E a dica para o vestibular é...